chegamos a um momento ímpar, que é onde agora ouviremos a boa voz do nosso Senhor através da explanação da Escritura Sagrada. Eu quero convidar aqui o pastor Ayrton Silva, que estará sendo o instrumento do Senhor para nós nesta noite. Pastor Ayrton, que Deus te abençoe. Nem precisa de apresentações, não é? Não precisa não. Que Deus te abençoe, te use poderosamente. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui à frente. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, tudo te damos graças. Pai, te louvamos por este culto que o Senhor tem nos permitido prestar. Te louvamos pela vida do pastor que trará a tua palavra para nós nessa noite. Usa-o, Pai, com poder e graça, que o teu Espírito possa ministrar aquilo que precisamos nesta noite. Usa-o, Senhor Deus, com unção, poder que vem do alto. Tudo isso te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Alegria estar aqui novamente com vocês, e uma alegria diferente também por poder estar participando do aniversário de 70 anos da nossa igreja e também como um dos preletores. Tem sido muito edificante as mensagens aí que temos ouvido desde o primeiro domingo com o pastor Helder, depois o Marcos, depois o pastor Diego, e temos sido edificados pela palavra de Deus. Alegria conhecer pessoalmente a AIB, a ABN e o PIB. E eu me uno a eles são pessoas muito inteligentes, como eu creio que todos que estão aqui presentes. Eles, por causa de uma certa questão de idade, eles vieram com uma colinha na mão, um papel, estudaram bastante, e eu me uno a eles, porque esse é o problema de quem tem uma certa idade. São, na verdade, dois problemas. Um problema é problema de memória, problema de esquecimento, e alguns estão dando risada e outros estão fazendo assim, fazendo umas caretas. E o outro problema, não me lembro, outro problema. Então eu acho que realmente está ligado aí com a IB, a IBBN e o PIB. Eu não me lembro desse outro problema. Mas como isso não é uma questão apenas de pessoas que estão aí avançando na idade, é muito comum nós, os seres humanos, nos esquecermos facilmente. E nos esquecermos até mesmo de questões muito importantes. E por isso eu resolvi, nessa noite, trazer uma mensagem que vamos estar fazendo uma revisão, fazer uma recapitulação. Vamos estar nos relembrando de pontos extremamente importantes da vida cristã e da vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que nós somos a igreja, somos parte do corpo de Cristo, muitos membros, mas nós, onde temos mais do que 2 ou 3, a partir de 2 a igreja está reunida, porque Jesus, o Espírito Santo, o Pai se faz presente. E essa é a importância da refutação ou do estímulo lá do próprio texto de Hebreus, onde diz que devemos estimular o amor e as boas obras e estimular a estar presente na reunião, na congregação. Não deixe de vos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, estimule uns aos outros. Essa crise pós-pandemia tem trazido muito mais essa questão dos desigrejados. Embora a questão dos desigrejados, eu estava ouvindo o pastor Newton, que é um novo coordenador de missões nacionais aqui em São Paulo, e coordenador de plantação de igrejas,
ele diz que nós temos que estudar a questão dos desigrejados a partir de nós que somos os igrejados. Porque até que ponto há tantos desigrejados? Talvez tenhamos que fazer uma grande interrogação e avaliação profunda e sem reservas, sem temores. Mas eu quero ajudar você e me ajudar a estar vendo essa questão desse tema que nós colocamos aí, que é a relevância da igreja. Relevância tem a ver com relevo, importância, destaque, aquilo que salta aos olhos. Então nós precisamos estar revendo nessa noite a relevância da igreja para nós como membros do corpo de Cristo, para a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista São Bernardo do Campo como organização. E talvez você que talvez esteja nos visitando também entender a relevância da igreja na vida da pessoa, na vida da sociedade, na vida do mundo, esse mundo criado por Deus, mas que está aí andando a passos largos à destruição, à condenação eterna. Nós temos aí 3 textos, e eu queria começar ali com o texto de Tessalonicenses. Você provavelmente já ouviu essa frase: olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não faça parte, não entre para fazer parte daquela igreja, porque se você passar a fazer parte daquela igreja perfeita, a igreja vai se tornar imperfeita. Por quê? Porque na verdade não existe uma igreja perfeita no sentido humano. Não vamos entrar no sentido espiritual, a igreja única e verdadeira, que é o corpo de Cristo. A igreja se manifesta através de igrejas locais. Essa igreja, outra igreja, Assembleia de Deus, Presbiteriana, em vários lugares no mundo inteiro. Mas existem igrejas, embora não sejam perfeitas, estão mais próximas do ideal do Novo Testamento. E a primeira carta de Tessalonicenses, Paulo, se você quiser abrir lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é a carta para aquela igreja da cidade de Tessalônica, ele agradece a Deus 3 vezes naquela carta. Se você pegar o capítulo 1, versículo 2, ele começa assim: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. O capítulo 2, versículo 13 da primeira carta diz: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a sua palavra, não recebeu como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E no capítulo 3, versículo 9, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós. Veja, Paulo, nos 3 primeiros capítulos de 5, ele agradece a Deus pela igreja, pelos cristãos da igreja de Tessalônica. Por quê? Porque essa era uma igreja, poderíamos comparar com outras igrejas, a igreja lá de Jerusalém, a igreja de Éfeso, as igrejas do Novo Testamento, as igrejas da Ásia, de Apocalipse 1, todas elas com dificuldades. Essa também com certeza tinha. Mas Paulo, ele agradece 3 vezes, e eu creio porque realmente havia algo de importância naquela igreja. E nesse capítulo 1, nós vemos, de alguma maneira, os tópicos que nós vamos ver, quase todos os tópicos, com exceção do primeiro, que eu não quero entrar em detalhe aqui por causa de uma palavrinha aqui, nós vamos até mencioná-la aqui,
mas essa fica uma questão para o pastor Diego depois trabalhar com a igreja. Já trabalhamos em outros tempos, mas podem trabalhar depois. Mas aqui nesse capítulo 1, até de 1 a 10, nós vamos ver os tópicos que vamos ver aqui, de 4 motivos porque a igreja ela é relevante. Relevante para nós cristãos, relevante para os não cristãos, relevante para a igreja estrutural, a igreja como organização. E aqui o texto de Timóteo começa dizendo, de Tessalonicenses, começa dizendo assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 1 da primeira carta dos Tessalonicenses. Que está em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de Deus, o Pai, lembrando-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança, bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Em outras versões vai aparecer a palavra eleitos, que essa é a questão que eu não quero entrar aqui. Mas quando vemos eleitos e escolhidos, quer dizer que a igreja, ela foi salva, escolhida. As pessoas que fazem parte da igreja foram escolhidas, como diz Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo. O Pai elegeu, o Filho desceu da glória, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou para comprovar que Ele estava pregando a verdade. E o Espírito Santo nos convence e nos regenera e nos sela para nos dar a garantia dessa salvação. Então, quando vai falar aí eleitos de Deus ou escolhidos de Deus, eu vou dizer daqui a pouquinho em outro texto, é que a igreja, ela é relevante porque ela está, ou é por causa do seu fundamento. O fundamento é o alicerce, o fundamento é aquele ponto de uma edificação onde a igreja será edificada, ou uma casa será edificada. O fundamento, como diz lá no finalzinho do sermão do monte, que havia uma pessoa sábia e uma outra tola, e ambos construíram uma casa. Um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. E aí ele fala que aquilo ali é sobre as Escrituras, que é a base. E ali, João capítulo 1, versículo 1, a palavra estava desde o princípio, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Cristo, alguns escritores dizem que é a palavra encarnada, que se fez ser humano. Nós os crentes não gostamos muito de usar essa palavra, encarnada, por causa de uma outra religião, mas é que ele virou ser humano. Cristo, Ele se tornou ser humano para nos ensinar a palavra de Deus. E essa palavra também se tornou, Ele e a palavra se tornaram o fundamento da igreja. No capítulo 16, versículo 18 de Mateus, você vai ter aquele texto bem conhecido, quando Jesus pergunta para os discípulos: vocês, o que as pessoas falam, quem sou eu? Uns dizem que é o profeta, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que você vai ser o rei, mas e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro diz: você é o Cristo, o Salvador. E Cristo fala: olha, não foi a carne e o sangue que revelou a você, mas foi o Pai. Mas olha, aí ele fala esse versículo. Vamos todos ler juntos? Também parabéns, fizeram uma leitura
maravilhosa. Depois você me ajuda a ler outros, tá bom? Agora, isso aí é um trocadilho de palavras. Pedro chamava-se Simão, que quer dizer uma vara, um caniço agitado. E você que já leu um pouquinho do Novo Testamento, sabe que Pedro era agitado. Eu sou meio Pedro também, fico agitando para lá e para cá. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, uns 20 anos atrás, a Joana, que está lá no Nordeste, ela falava que quando eu pregava aqui, que eu andava para lá e para cá, ela ficava meio zonza. Ainda bem que ela continua firme no Senhor, ficou zonza, mas está firme no Senhor. Que Deus abençoe a Joana, espero que ela esteja ouvindo hoje, algum dia, mas nós estamos mandando um abraço para você, Joana. Amém, irmãos? Amém. Mas o Pedro era um caniço, era uma vara agitado para lá e para cá, e Jesus faz aí um trocadilho e troca o nome de Pedro, de Simão para Pedro, e ele fala assim: olha, Simão, você é uma pedrinha. Opa, volta aí. Você é uma pedrinha. Parece mais uma batata do que uma pedra, mas olha, eu sou a rocha, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Não é a sua igreja, Pedro, é a minha igreja, de Jesus. A Igreja Católica pega esse texto e diz que Jesus disse que sobre Pedro, Jesus ia edificar a igreja. E pega o versículo 17, diz que deu a chave da igreja a Pedro, e Pedro, que o que ele ligar aqui, vai ligar no céu. E aí existe uma exegese melhor, nós não temos tempo aqui para ver o versículo 19. Mas aqui, Jesus falou bem claro: Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. O Salmo 118, versículo 22, ele vai dizer o seguinte: vamos ler juntos? Então, Salmo 100. Obrigado, gente. Então, tanto aqui essa metáfora da pedra, e a pedra angular, que é o fundamento, aqui era um texto falando para o povo de Israel, e depois disso também Paulo resgata essa ideia, dizendo que que Jesus foi colocado como pedra angular, na qual a igreja deve ser edificada. Jesus Cristo é essa pedra angular, que é aqui para nós também o que? É o fundamento. A igreja é relevante porque ela tem um fundamento inabalável. Amém, irmãos? Esse fundamento pode ter terremoto, pode ter furacão, pode ter vendaval, pode ter bomba atômica, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja tem um fundamento inabalável. E esse fundamento inabalável é o Senhor Jesus Cristo. Como nós cantamos, Colossenses capítulo 1, Ele é a expressão exata do Deus invisível. Ele é o primogênito, não tem começo, não tem fim, primogênito, único Filho de Deus, da qual é da mesma natureza. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos acolheu, nos regenerou. Então, querido, você e eu e a Igreja Batista Boas Novas, ou Primeira de São Bernardo, ela também, nós e a igreja como instituição, ela tem que estar firmada no fundamento, na pedra angular que é Cristo Jesus. Hoje muitas igrejas estão querendo pôr o seu fundamento em revelações, em lições extras bíblicas, que são extra Cristo. Outros querem colocar a base, o fundamento da igreja numa questão financeira. É muito comum, isso faz parte
da nossa natureza humana e temos sempre que lutar contra. Muitos querem basear a sua experiência cristã numa pessoa, mas a única pessoa que pode ocupar o lugar de fundamento, o lugar de base, o lugar de pedra angular é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido, nunca se esqueça, a igreja é relevante por causa do seu fundamento. Nós poderíamos dizer aqui que o fundamento também tem seria também o seu fundador. Ok, Jesus lá em Mateus 16, ele disse, nós já lemos, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, e ela vai surgir como igreja, como nós conhecemos, a partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e ali na sequência, tá bom? Mas o fundador e o fundamento é Cristo Jesus, e por isso que nós o adoramos, nós o bendizemos. Ok? Agora, o segundo momento da igreja também, aqui, é que a igreja, ela é relevante por causa da sua missão. Eu coloquei também propósitos, por causa que ficou muito famoso com aquele livro, O Propósito da Igreja, de Rick Warren. Mas missão, propósito, visão, às vezes quem trabalha aí com planejamento estratégico, eles têm essa dificuldade de estabelecer a divisão entre o que é visão, o que é missão, o que é objetivo. Mas a missão é o porquê nós existimos. E eu gosto de dizer que a nossa missão, ela não é uma missão que ela se desdobra em 5 pilares, que nós também não podemos confundir com os 5 pilares de Martinho Lutero, onde ele depois, lá no ano 1500 e tralalá, ele escreveu lá aquelas 95 teses, mas ele depois escreveu os pilares: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Está faltando aí a 4ª, que eu não me lembro agora. A graça eu já falei, somente Cristo, somente a palavra, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. É o solas lá, tá bom? Mas se você vai mais de 1000 anos para trás, você chega no texto de Atos capítulo 2, que nós já estudamos aqui várias vezes. E não só nesse texto, como em outros textos, o Rick Warren expandiu essa ideia de propósitos, mas sendo que outras igrejas já tinham usado em vários e vários tempos remotos. Então, a igreja tem os seus propósitos que se multiplicam, se desdobram em 5 pilares. E esses pilares, eles estão descritos aqui nesse texto. Alguns se repetem e eles estão aí destacados pela cor vermelha. Diz assim, você vai ler o vermelho, tá bom? Nada de preconceito contra a cor, tá certo? Mas você lê o vermelho, eu leio a outra cor aqui, a cor preta. Perseveravam no partir do pão e nas orações. Todos os que creram partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e contando com a simpatia. Enquanto isso, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que está grifado aí no vermelho, destacado, vai ser a questão dos propósitos da igreja, ou a missão da igreja. Agora, que importante, talvez você creia diferente, não há problema. Talvez alguns diriam que a missão da igreja seria a grande comissão,
ou o texto que Jesus diz lá em Lucas: eu vim para dar a minha vida e para salvar todos que estão perdidos, para salvar aqueles que estão perdidos. Agora, eu creio que nós não devemos fazer algo de exclusividade na grande comissão. A grande comissão está aqui, mas nós temos outras missões ou outros propósitos que devem ser de alguma maneira equilibrados juntamente com a evangelização das pessoas e a evangelização do mundo. Você já viu isso aqui várias vezes, tá bom? 5 pilares, 1, 2, 3, 4, 5. Consegui achar uma foto com 5 pilares, tá bom? Então, olha aí, a missão da igreja, ela passa aqui, ó, pela adoração a Deus. E adoração não é apenas quando cantamos, é também, mas não é apenas quando cantamos. Aqui na igreja, ou no carro, ou em casa, ou no banheiro. Adoração é um estilo de vida onde você vive constantemente ou sempre ligado na pessoa do nosso Deus. Não quer dizer que você vai ser um zumbi, ou vai ser agora um extraterrestre, não, mas você está sempre pensando em Deus, adorando a Deus, clamando ao Senhor, exaltando ao Senhor e principalmente tendo uma vida diante dEle. Os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele ama. E se os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas devem estar conscientemente sob o olhar de Cristo. Porque Ele pode estar com o seu olhar sobre nós e nós estamos totalmente alheios a Ele. E aí não é adoração. Você pode estar com a sua vida diante desse Deus trino maravilhoso, sem estar cantando, mas está adorando a Deus. Mas você pode estar cantando também. O que eu quero é que você entenda que a adoração não é apenas cantar, não é apenas tocar, mas é uma vida diante do nosso Deus trino. Amém, queridos? A missão também faz parte da evangelização. A evangelização das pessoas e a evangelização do mundo. A evangelização da pessoa está no sentido do trabalho pessoal, individualmente, como a atividade do Projeto André. Projeto André, que na época que estivemos aqui, fizemos várias vezes, com vários cultos do amigo. Uma estratégia fantástica que você deve usar sempre, independentemente que a igreja local esteja no projeto ou não. Novembro terá o culto do amigo, traga amigos. Mas dezembro você continua engajado no Projeto André. Janeiro, fevereiro, março, abril, envolvido no Projeto André, o ano todo, orando, se relacionando, conversando, convidando, interagindo e compartilhando o Evangelho e depois discipulando aquelas vidas. A evangelização das pessoas e a evangelização do mundo, a obra missionária transcultural ou mesmo transcultural dentro do próprio país, mas aí uma ação tanto individual sua, orando e contribuindo, ou indo, ou da igreja local, envolvendo oração, despertando vocacionados, fazendo viagem missionária de curto prazo, enviando missionários, enviando ofertas. É o trabalho da evangelização do mundo. Também a questão da comunhão, ou do ensino primeiro. O ensino, que de alguma maneira está inserido na própria grande comissão. Fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado. Mas temos que ensinar. E aí eu abri um parênteses. Esse ensinar é mais amplo. Equipar, edificar e equipar. Edificar é você, não importa onde você está em Cristo,
você pode se relacionar com um discípulo de Cristo mais maduro, mais experiente, e ele edificar a sua vida mais e mais. E equipar, dando ferramentas de evangelizar, de ensinar, de trabalhar, de diferentes dons, de diferentes habilidades que a igreja deve estar treinando, capacitando, equipando. Depois a comunhão, que é você estar investindo tempo juntos. E o importante aqui, tem um trabalho de um escritor chamado Schwartz. Ele escreveu uma coletânea de crescimento de igreja que chama O Desenvolvimento Natural da Igreja. Ele coloca que a igreja deve ter 8 áreas, que ela tendo um nível médio, notas de 0 a 10, 6. Se ela tiver nota 6 em 8 áreas, uma delas é a comunhão, ele vai dizer que aquela igreja vai crescer naturalmente. Por isso chama desenvolvimento natural da igreja. E ele pesquisou igrejas do mundo todo, nos 5 continentes, analisando essas 8 áreas. E ele fala lá que a comunhão da igreja, aqui, presta atenção no que eu vou falar, eu sou favorável à comunhão na igreja local. Devemos participar, devemos nos envolver, devemos participar dos outros eventos extra, o culto dominical. Mas ele fala que a comunhão é uma da forma que ele pesquisou. Quanto tempo você passa com irmãos da igreja, fora da igreja e fora do domingo? Pensa aí. Quantas horas você passou essa semana passada, né? Porque estamos começando hoje a semana. De domingo a sábado. Quanto tempo, quantos minutos ou horas você passou com pessoas da igreja, fora da igreja? Ligaram, telefonaram, estiveram juntos, foram comer alguma coisa, convidaram para vir em casa, bateram papo, jogaram alguma coisa, e aí tantas atividades fazer. Foram evangelizar, foram visitar. Quanto tempo? Porque aqui, queridos, embora não tenha uma igreja perfeita no mundo, e essa não é perfeita, não fiquem bravos comigo, mas deixa eu lembrar o que eu ia falar. Está vendo aquela questão do esquecimento? Mas quanto tempo a gente gasta fora? Porque aqui não somos perfeitos, mas aqui é tudo uma legal, como diz aquele lá, o Patrupi, né, da escolinha do professor Raimundo. Aqui é tudo uma nice, aqui é tudo legal, aqui é tudo jóia, aqui o irmão, a irmã, glória a Deus, aleluia, e tal, chazinho, bolachinha, oi pastor, tudo bem e tal, a irmã da cantina, uma bênção, falaram amém ali, e o pós também, maravilhoso, né? Mas às vezes aconteceu isso aqui, às vezes por descuido, ou às vezes não por descuido. Pessoa na Marechal, às vezes por descuido acontece. Quando é assim, você faz um jeito para a pessoa te ver, mas às vezes a pessoa fala assim, e o irmão está vindo ali, ele parece o pastor Ayrton, ele fala demais, então ele muda de lado da calçada, ele muda, ele não me viu. Aquela irmã lá, ela gosta de conversar, e às vezes a conversa, ela avança por algumas coisas que a gente não podia falar. Então lá fora, mas quanto tempo você gasta com as pessoas da igreja? Aqui é comunhão, não estamos falando de evangelização, comunhão. Precisamos ter comunhão. E agora, vamos falar de comunhão espiritual, melhor. Você tem um parceiro de oração? Eu sei triste da igreja, porque muitos anos eu falei sobre o parceiro de oração. Alguns chegaram a se identificar como parceiro de oração, mas nós precisamos de ter parceiros de oração, pessoas que você realmente pode ligar, a hora que for, ligar, olha, eu quero que você ore por mim, porque eu estou passando por um problema grave agora. Eu estou com uma dificuldade, ore por mim. Ou orar juntos. Tem pessoas aqui que ligam uma para a outra para ligar, orar, bênção. Glória a Deus, mas podemos copiar esses bons exemplos.
Eu sei que hoje a vida é tão corrida, tão difícil, mas sempre foi, irmãos. A gente acha que lá no passado era tudo mais fácil, mas tinha outras dificuldades. Não tinha lava-roupa, não tinha micro-ondas, não tinha detergente. Esse dia eu estava vendo um filme, as mulheres lá no rio, na pedra, pegavam a roupa e pá, pá, pá. Falei, meu Deus, não era fácil não. Então, hoje é tudo corrido, mas lá era muito mais braçal, muito mais complicado, era muito mais cansativo e tempo que ia embora. E também a questão da cooperação. Cooperar, trabalhar, estar junto. Está certo aquele relógio lá? É o quê? É mais ou menos? Agora é o quê? 36. Já até adiantaram para eu tentar acabar, vai ser. Pessoal esperto aqui, hein? Parabéns. Brincadeira. A cooperação. Cooperar trabalhando, ajudando, servindo, aqui na igreja local, fora na comunidade. A questão passa pela contribuição. Cooperar, trabalhar juntos, estar juntos, trabalhando. Agora, queridos, eu amo missões. Eu me esforcei no ministério para incentivar a obra missionária, mas nós temos que entender que a missão da igreja, ela tem 5 pilares, não é só evangelização. Porque se nós evangelizarmos, ganhamos muitas pessoas, e amém que isso aconteça, mas se nós não edificarmos, não ensinarmos, não equiparmos, teremos uma igreja carnal. Muitos missionários em Guiné e outros países da África dizem, olha, o evangelho cresceu bastante na África, mas em muitos países a igreja não tem fundamento. A igreja não tem conhecimento da palavra de Deus. Eles louvam a Deus no domingo e tomam um chá místico lá na segunda, terça-feira. Por exemplo, se um parente morre, em alguns países, se um parente morre, eles fazem, queimam, fazem um chá com as cinzas, tá afim? Fazem o chá e tem que beber. Aí o crente se converteu, ele fica agora, bebo ou não bebo, bebo ou não bebo. E pela pressão cultural da família, às vezes até bebe. Não vamos entrar na questão cultural, se é certo ou errado agora, mas e outras questões, que por questões de falta de conhecimento, de doutrina, de base, acabam cometendo muitos erros. A igreja é relevante porque ela tem um fundamento, esse fundamento é Cristo. A igreja é relevante, tem sua relevância, porque ela tem uma missão que se desdobra em 5 pilares: a adoração, a evangelização, o ensino, a comunhão e a cooperação. A igreja também, ela tem a sua relevância por causa dos seus frutos, ou seus resultados. Vidas transformadas. Você que leu o Novo Testamento, leu os Evangelhos, Jesus, ele não construiu nenhuma escola. Jesus não construiu nenhum hospital. Jesus não construiu nenhum centro de pesquisa. Jesus não construiu nenhuma ONG de ação social para ajudar os necessitados. Ele falou, lembre dos pobres, mas ele não fez nenhuma organização. Se você pegar a história do Evangelho aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, mesmo aqui em São Paulo e outros estados, uma das primeiras coisas que aconteceu, um dos primeiros cristãos que chegaram aqui no Brasil, alguns lá no Sul, outros em São Paulo, alguns fugindo da guerra ou pós-guerra, primeira coisa que eles faziam, o que vocês acham que eles faziam? Um crente firme, poderoso na oração e tal, primeira coisa que ele fazia, e a comunidade dos crentes, vamos sair evangelizar. Não, vamos abrir uma escola para os nossos filhos. Por isso que surgiu a igreja, a escola metodista, a escola Mackenzie e outras escolas.
Alguns construíram hospitais. E não era assim, vamos abençoar aqui o povão brasileiro. Era assim, como eu falei, não tem igreja perfeita, eles também eram imperfeitos. Vamos fazer um hospital para nós. Bem bíblico, né? Bem espiritual, não. Não sou contra hospitais, nem escola, nem ONGs, nem estrutura. Temos que melhorar na quantidade, ganhando almas para Cristo. Temos que melhorar na qualidade da vida cristã. Temos que melhorar na estrutura da igreja local e dessas outras questões, mas nós não podemos passar na frente de que os resultados que Cristo quer são vidas transformadas. Obrigado pelo aleluia e pelo amém. Lá no texto de Tessalonicenses diz: com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria e no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes, olha só, o modelo para todos os crentes da Macedônia, da Icaia. E continua. Esse texto aqui, gente, ó, vocês se tornaram modelo. O que essas palavras estão ligadas, esse verbo? Estão ligados na regeneração, na transformação, no novo nascimento. Se aquele que não nascer da água e do Espírito, não vão nem ver o reino de Deus. E Jesus repete de novo em capítulo 3 de João: aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, a água aí é a palavra, não é a água do batismo, não entrarão no reino de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A igreja, ela é relevante, porque pessoas sem direção tomam rumo na vida. Eu era um descabeçado, totalmente sem direção, mas Cristo entrou na minha vida e Ele me deu direção, rumo, orientação. Pessoas apáticas, que levam a vida assim: se chover tudo bem, se tiver sol tudo bem, se morrer alguém aqui tudo bem, se alguém nascer amanhã tudo bem. Pessoa e apática quanto às necessidades do mundo. Pessoas assim tornam-se idealistas. Há o evangelho de boa nova de salvação, há pessoas perdidas, há um reino a ser edificado, amém? Há uma igreja a ser edificada, há um mundo a ser ganho. Pessoas apáticas se tornam idealistas com a missão da igreja. Há pessoas desanimadas, para não colocar aqui, deprimidas, que se tornam entusiasmadas. E a palavra entusiasmada é pessoas que têm Deus dentro dela. Deus, a pessoa entusiasmada é aquela que irradia alegria, entusiasmo, está cheio de vivacidade. Eu quis tentar colocar aí 3 frases para tentar mostrar vidas transformadas. Quantos aqui, eu sei que quando é novo convertido, ou não novo convertido, cresceu no lar cristão, às vezes é difícil identificar a vida transformada, mas mesmo esses, eu sei que tiveram experiências com Deus. Quantos aqui tiveram vidas transformadas? Dêem glória a Deus bem forte. Amém. E quantos estão aí nesse mundo que tiveram as suas vidas transformadas? A relevância da igreja não é por aquilo que ela pode fazer de uma maneira extraordinária. Nós vamos fazer agora um levantamento de ajuda para a guerra que está havendo na Ucrânia e em Israel. Podemos fazer, e podemos levantar a maior contribuição que tiver. Será uma grande obra, mas não é uma obra comparada com a salvação e transformação de uma vida. Porque o Evangelho diz que a vida de um homem, a alma de um homem vale mais do que o mundo todo. Não sou contra, irmãos, tudo isso aí, não. Pode você pensa que o teu pastor é contra, não é isso. Mas eu quero enfatizar que as vidas transformadas,
é que traz a relevância na vida da igreja. Quantas histórias que passaram por aqui nesses 70 anos. Eu sou um ex-alcoolista, que é a palavra hoje usada para alcoólatra. Sou um ex-alcoolista, viciado no álcool, aprendi com meu pai, dentro de casa, mas tive a minha vida transformada. Quantos viciados aqui, talvez, ou aí no reino de Deus, viciado em maconha, em crack, em outras drogas, mas foram transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da pregação da palavra de Deus. Como eles disse ali, vocês receberam de bom grado a palavra e pelo Espírito, e vocês foram transformados, se tornaram. Quantos aqui chegaram com o casamento destruído? Mulheres que apanhavam, maridos que apanhavam, porque também tem marido que apanha de mulher, mas foram transformados para a glória de Deus. Quantos filhos aqui que viviam debaixo de uma opressão dentro da própria família, e outros problemas mais tão terríveis que não devemos nem mencionar aqui, mas tiveram as suas vidas transformadas para a glória de Deus. Não importa também o tamanho da transformação, porque todo aquele que nasceu de novo foi uma grande transformação. Como eu acho que eu vi em algum lugar aí esse texto, cantamos, saímos da, acho que foi, não sei se foi da Rebeca lá no Facebook, o testemunho dela, saímos das trevas para a luz. Toda pessoa sem Cristo, que foi salvo por Cristo, saiu das trevas para a maravilhosa luz de Cristo e se tornar uma nova criatura, uma nova vida maravilhosa. E a relevância da igreja é por causa do seu futuro. O versículo 10, lá de 1 Tessalonicenses, o louvor teve o spoiler aqui num dos cânticos, falando sobre essa questão aqui, o futuro da igreja, versículo 10, vocês aí de Tessalônica, e nós, quem sabe, esperando do céu, seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura, nos livrará do julgamento final. Nós não vamos passar pelo julgamento final. O nosso julgamento vai ser, aceitou a Cristo, vai ser premiado, vai ganhar o galardão. Mas aquele que não tem Cristo vai passar no julgamento final e vai ter só uma resposta: condenação eterna. Mas a igreja, ela tem um futuro glorioso. Eu queria que talvez amanhã, se puder pôr lá no Facebook ou lá no WhatsApp, olha, não desista de esperar pelo que foi prometido pelo Senhor. É nessa esperança a volta dele e outras bênçãos que andamos por onde não há estradas. Às vezes a situação está complicada, você não está vendo nem a estrada, está tudo complicado, mas nessa esperança da volta de Cristo e das bênçãos que ela há de vir para nós, nós andamos. E também escalamos até onde não há apoios, onde não há lugar para apoiar, nós estamos escalando, subindo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos, mesmo que seja assim, como diz naquele texto do Martin Luther King, se você não pode voar, ande. Se você não pode andar, rasteje, mas continue seguindo em frente. Nós não temos um evangelho de olhar para trás, de andar para trás, de desistir, porque nós temos um futuro maravilhoso. Se a situação está difícil, mesmo se for para andar, rastejar, clamar, gritar: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Mas avante, avante, porque as portas do inferno não prevalecerão contra você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O futuro glorioso passa pelo arrebatamento. Naquele dia, no abrir e fechar dos olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Amém, irmãos?
Seremos primeiramente transformados num corpo maravilhoso, como o corpo de Cristo, que aparece em qualquer lugar, que atravessa a parede, que está aqui, está em outro lugar, no mesmo instante. Nós seremos transformados, e no abrir e fechar dos olhos, muito rápido, seremos arrebatados. E estaremos para todo sempre com Deus no céu. A igreja é relevante, tem a sua relevância por causa do seu futuro maravilhoso. Haverá o casamento do Cordeiro. E quem vai ser a noiva? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse texto diz assim: será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, obstáculos e barreiras, e mantiveram-se limpos e puros, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Jesus apresentará sua noiva sem mancha, sem ruga e sem nada parecido com isso, manchas, rugas, coisas estragadas. O casamento da igreja com o noivo será maravilhoso. Casamento geralmente já é maravilhoso, né? Casamento humano aqui. A noiva toda maravilhosa, quando abre a porta, todo mundo fica em pé, olha para trás. Geralmente começam a rir, alguns aplaudem, ela chora andando pelo corredor da igreja, o noivo ansioso aqui na frente, tremendo igual vara verde. E aí, às vezes tem aquelas trombetas maravilhosas. Senhor, irmão, será assim, as trombetas, os anjos vão estar tocando. E aí nós vamos começar ouvindo aquele cântico, né, aquele hino. Ao ouvir o som da trombeta, nós vamos ouvir os nossos nomes. E ali estaremos presentes para estarmos para todo sempre com o Senhor. A igreja é relevante, porque terá um final maravilhoso. Pesquise aí, essa semana, esse mês, esse ano, o ano que vem, ache algo que terá um final tão glorioso como a igreja. Eu aposto que você quiser, 10 contra 1 ou 1 contra 10, não haverá nada comparado com a volta da igreja e a glorificação da igreja, a volta de Cristo e a glorificação da sua igreja. Que você, meu amado irmão, possa se avaliar sempre. A igreja é relevante para você? E você fala aí, a igreja sim, ela é relevante, ela é importante para mim. Será mesmo? Será que você participa da igreja? Você coopera com a igreja? Você gasta tempo com a igreja, extra igreja? A igreja é relevante para mim. Será? Onde a sua vida está fundamentada? Sua vida está fundamentada na segurança da sua conta bancária, no seu seguro de vida, nos seus pais, no seu esposo, na sua esposa, seus filhos, no seu intelecto? Você tem cumprido aqueles propósitos? Adoração a Deus, evangelização, ensino, comunhão e cooperação? Você consegue identificar mudanças significativas na sua vida? Às vezes a gente gasta muito tempo na igreja, já estou vários anos na igreja, graças a Deus, mas às vezes pode chegar num momento e falar assim, e a igreja, a vida cristã está meio sem graça. E aí a gente procura a desculpa mais fácil. É a igreja local que eu estou. É o pastor. A gente tem esse ônus, pastor. Mas será que você tem feito esses pontos primeiro? E você vive uma expectativa, aguardando ansiosamente a volta de Cristo. Ansiosamente. Ansiosamente é quando você estivesse correndo e perdeu o fôlego. Você está assim perdendo o fôlego pela volta de Cristo?
aqui é bom, eu sei que é bom. No mundo, para alguns é mais difícil, mas ainda assim é bom. Mas o céu é melhor, o futuro da igreja é ainda melhor. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esses textos da Tua Palavra. Obrigado por cada membro que está aqui e a outros que estão seguindo pelas redes sociais e outros que participarão assistindo à transmissão pelas redes sociais. Obrigado, ó Pai, pela relevância da igreja. Obrigado porque um dia eu entendi essas verdades da Tua Palavra e fizeram diferença na minha vida. Que possamos nos avaliar através dessas perguntas sempre e assim caminharmos mais perto do Senhor. Obrigado pelo aniversário da igreja e que ela continue muitos anos ainda pela frente. Se ela não puder voar, que ela ande. Se ela não puder, corra. Se ela não puder correr, ande. Se ela não puder andar, que ela se rasteje, mas ela siga sempre em frente, seguindo o Senhor Jesus, porque o futuro da igreja será glorioso juntamente com o Senhor. E é no nome do Senhor que oramos agradecidos. Amém e amém. Obrigado, igreja, pelo convite, pela paciência de me aguentar até esse momento. Desculpa, eu estourei uns minutinhos, mas que Deus continue abençoando as nossas vidas e que possamos valorizar a igreja do Senhor Jesus Cristo e valorizar a igreja local, porque a igreja, ela tem relevância em nossas vidas. Amém.